Olá! Vamos começar hoje uma análise aprofundada de um tema bem relevante. Como é que ideias históricas de exclusão social, aqui no Brasil, tipo eugenismo, eugenia, podem ainda, sabe, ecoar nas nossas cidades? Exato. Em coisas que a gente vê todo dia, como a gentrificação ou certas políticas urbanas, né? Isso, a ideia é explorar um pouco essa linha, essa conexão entre passado e presente na organização das cidades, com base no que a gente pesquisou em fontes históricas e análises mais atuais. É uma conexão fundamental, eu diria. As fontes que nós vimos sugerem que essas lógicas de controle, de exclusão, que, bem, ganharam muita força ali no fim do século XIX, início do XX, Elas não sumiram, né? pois é, talvez não tenham desaparecido, só se adaptaram, ganharam novas roupagens, novos discursos. Então, vamos começar por aí, por essas raízes. Fim do século XIX, logo depois da abolição. As fontes indicam que essas ideias, eugenia, higienismo, foram meio que abraçadas pela elite para justificar a exclusão. Exatamente. Existia uma percepção de que era preciso ordenar a sociedade pós-abolição. Isso não ficou só no discurso, né? Teve ações bem concretas. Tipo a lei de terras. Isso, a Lei de Terras de 1850, que dificultou muito o acesso à propriedade para a população mais pobre, principalmente negra. E, ao mesmo tempo, aquele incentivo forte à imigração europeia. Com um projeto claro por trás, né? O tal embranquecimento. Claríssimo. Era um projeto de nação que passava por aí. E junto veio o higienismo. Que as fontes descrevem como algo além da saúde, certo? Mas como uma ferramenta de controle mesmo. Como funcionava? O higienismo ia muito além da questão sanitária, da saúde pública no sentido estrito. Ele buscava, assim, disciplinar os hábitos da classe trabalhadora, intervir na vida familiar, E no espaço urbano, principalmente. fundamentalmente. Reorganizar o espaço urbano para impor uma certa ordem, uma visão de progresso. As grandes reformas no Rio de Janeiro, no início do século XX, são talvez o exemplo mais emblemático disso. Uma ideia de limpeza mesmo. Limpeza espacial e social, né? Exato. E essa lógica chegou a ser institucionalizada de forma bem pesada. É aí que entram aqueles exemplos terríveis como o Hospital Colônia em Barbacena, o Vera Cruz em Sorocaba. Sim. As fontes descrevem esses lugares como, na prática, verdadeiros depósitos, para quem era considerado indesejável. Pobres, negros, pessoas com instabilidade mental, dissidentes, Gente que não se encaixava no modelo, né? basicamente. Eram locais de isolamento, muitas vezes em condições desumanas, mostra como a exclusão se tornou algo estrutural, institucionalizado. Terrível. E trazendo para hoje, como é que as fontes sugerem que essa mentalidade, essa de limpeza, de controle, talvez ainda opere? A gentificação é um ponto-chave que aparece? Sem dúvida. A gentrificação, que é, bem, aquele processo de transformação de bairros, né, que leva à supervalorização e acaba expulsando os moradores mais antigos, de baixa renda. Uhum. Ela pode ser lida, e várias análises apontam isso, como uma espécie de higienização social contemporânea. Você tira a população indesejada para dar lugar a outra, ou a novos negócios. E o que impulsiona isso, segundo as fontes? O que permite que aconteça dessa forma? Olha, dois fatores são muito citados. Primeiro, a especulação imobiliária. Gente que compra e retém imóveis esperando valorizar, diminuindo a oferta, pressionando os preços para cima, E o outro? e a falta ou a insuficiência de um planejamento urbano que seja realmente inclusivo, que pense na cidade para todos. Sem políticas ativas de proteção, de habitação social, a lógica do mercado acaba, né, aprofundando a segregação. As fontes trazem exemplos mais recentes também. Lembro de ler sobre São Paulo ali por 2016, 2017, umas políticas meio polêmicas. Recolher pertences de morador de rua, ações contra grafite. Sim, esses casos são mencionados. E a interpretação que predomina nessas análises é que o foco foi muito na limpeza estética, sabe? Na aparência da cidade. Sem ir na raiz do problema. Exatamente. Sem atacar as causas reais da pobreza, da falta de moradia
Outro caso muito discutido foi a intervenção na Cracolândia, em 2017. Que foi descrita por alguns como tendo outros interesses por trás, né? Alguns analistas apontam que havia motivações econômicas e políticas bem fortes por trás da fachada de ação social. E logo depois vieram projetos de reurbanização, de parcerias público-privadas, as PPPs naquela área. Faz pensar. E além dessas políticas diretas, tem a tal lógica do condomínio. O que seria isso? Isso é um conceito importante que aparece, muito ligado a autores como a Teresa Caldeira. É sobre o crescimento desses espaços fechados e vigiados. Condomínios residenciais, shoppings, centros empresariais, os enclaves fortificados. Que acabam dividindo a cidade. Dividindo e fragmentando. Promovem a segregação, cada um no seu quadrado, e isso leva ao declínio do espaço público como lugar de encontro, de convivência entre diferentes. Que é o oposto da ideia de direito à cidade, né? Exatamente. O espaço público se esvazia dessa função democrática. Então parece que tem um fio condutor aí. Esses discursos que a gente ouve hoje sobre ordem, segurança, até embelezamento da cidade, eles podem, na verdade, estar mascarando a continuidade daquela lógica antiga de exclusão? É uma interpretação bastante presente nas fontes e que conversa muito com as ideias de Foucault, por exemplo. Ele analisou como certos mecanismos de poder, incluindo ações do Estado que parecem neutras, sociais, Podem, na verdade, servir para governar populações, para sustentar processos econômicos e muitas vezes acabam reforçando as desigualdades que já existem. As intervenções urbanas podem ser vistas assim, a quem elas realmente servem, quem se beneficia. sintetizando então nossa conversa, parece que mesmo com nomes diferentes, com justificativas modernizadas, a lógica de fundo do higienismo, talvez até da eugenia, ainda pode ser rastreada em certas dinâmicas urbanas no Brasil hoje. Sim, contribuindo para essa segregação que a gente vê e para um espaço público que é cada vez menos público, menos acessível a todos de verdade. Exato. O que nos deixa com uma provocação final, né? Inspirada nessas análises todas. Pois é. Se tantas intervenções na cidade que são justificadas pela ordem, pela segurança, pelo progresso, podem acabar na prática perpetuando desigualdades históricas. Como a gente pode olhar de forma mais crítica para os projetos de revitalização, de modernização urbana? Fica a questão. Como garantir que esses projetos caminhem de fato para a justiça social e não para criar novas formas, talvez mais sutis, de exclusão?